Boa noite. Boa noite, ó, meninos. Tô ficando doida já. Já é bom dia, né? Bom dia. Nós vamos falar sobre biotecnologia, né? Nessa semana. Engloba todos os assuntos que nós falamos nas semanas anteriores. Então, o que que é biotecnologia, meninos? É a utilização de agentes biológicos, tá? Para promover bens e assegurar serviços. E mesmo assim, né, nós ficaríamos cheios de dúvidas, como quais são esses agentes biológicos, quais os conhecimentos básicos necessários, né? O que devemos entender por bens e serviços. Aí nós temos um quadro aqui abaixo que dá para vocês entenderem melhor. Né? A biotecnologia ela é interligada com outros campos do conhecimento, né? Como conhecimento, que vem da microbiologia, bioquímica, genética, da engenharia, da química, da informática, os bens que entra alimentos, produtos químicos, energia, pesticidas, bebidas, entre os serviços, que é a purificação de água, tratamento de resíduos, controle de poluição, e agentes biológicos, né? Como vem lá as células, micro-organismos, enzimas e DNA. Quando eu falo em biotecnologia, gente, ela está ligada a diversos campos de conhecimento. Essa biotecnologia, bio é vida, tecnologia é a tecnologia que gera essa vida. Então entra produção de vacinas, o controle biológico, uso de micro-organismos na agricultura, análise de DNA, clonagem, produção de fármacos, melhoramento genético. Então tudo isso entra dentro da biotecnologia. Então, para definir melhor, né? Biotecnologia, o conhecimentos técnicos e métodos de base científica que permite a utilização direta ou indireta de organismos ou seres vivos, né? Como parte integrante e ativa de um processo de produção industrial de bens e serviços. Quando eu falo nessa biotecnologia, eu vou ter uma terapia gênica. O que é essa terapia gênica? Ela se baseia na introdução ou modificação de genes com o uso de tecnologias e DNA recombinante, a fim de conferir uma nova função ou melhorar os efeitos de um gene anormal. Então, aí eu tenho essa terapia. Dentro da biotecnologia, eu tenho as células-tronco, que nós estudamos já esse mês, né? Que são classificadas em dois tipos, as embrionárias e as adultas. Nós até corrigimos na live essas questões sobre isso, né? As embrionárias é que possuem potencial de transformar em qualquer tipo de célula, e as adultas, elas não possuem essa capacidade de se transformar em qualquer tecido, né? Elas são mais funcionais. Essas células, gente, são encontradas na medula óssea, que aí vai formar as hemácias e os leucócitos, certo? E clonagem também entra dentro da biotecnologia, né? Não vou aprofundar nesses assuntos, porque nós já estudamos, né? Então, é a produção de indivíduos geneticamente iguais, ele é um processo que promove reprodução assexuada, tem uma reprodução, né, assexuada, é um método próprio, ele é constituído por um ou mais número de células. É clonagem em biologia, né, é uma produção de populações de indivíduos que é geneticamente iguais. E entre os transgênicos, né, que eu vou falar mais agora. O que são transgênicos? Meninos, os transgênicos são organismos cujas características elas têm sido alteradas. Utiliza-se de técnicas de engenharia genética. Então, nós temos umas discussões ainda muito grandes, vou adiantar já de antemão, né, que nós iremos fazer, né, dividir vocês em grupos para fazer um trabalho sobre esses transgênicos. O termo organismo geneticamente modificado, OGM, refere-se a qualquer organismo quais técnicas de engenharia genética tenham sido usadas para introduzir, remover, modificar partes específicas do seu genoma. Então, nós temos hoje alimentos, produtos, né, geneticamente modificados, né, que na época que foi colocado no mercado,
teve muitas discussões, né? Muita gente contra, muita gente a favor e ainda se estuda muito sobre isso. Nós temos alimentos que são geneticamente modificados, né? Ou derivados desses. Inclusive aqueles salgadinhos que vocês gostam, né? Lá vem escrito que é feito com um milho transgênico. Então, os transgênicos, eles são organismos que, mediante a técnicas genéticas, certo? Misturam material genético de outros organismos. Então, tira-se o gene de um e implanta em outro, para ter uma melhoria. A geração de transgênicos, ela visa a obtenção de características específicas, tá? Em determinado interesse. Então, ela é uma manipulação genética que recombina características de um ou mais organismos que não aconteceria na natureza. Então, eles podem ser combinados com DNA de animais e plantas. O primeiro transgênico, né, feito em pesquisas foi da bactéria Escherichia coli, que sofreu adição de genes humanos para a produção de insulina na década de 1980. Então, a produção da insulina, ela veio a beneficiar a vida dos diabéticos. Então, quando a gente fala em transgênicos, tem muita gente que ainda é contra e tem muita gente que é a favor. Mas, a maioria dos casos, ele trouxe benefícios, né? Então, como que surge uma planta transgênica? Como é que eles fazem a transgenia? Primeiro, eles criam uma bactéria recombinante. Ele extrai o DNA de uma bactéria, retira o gene desejado, certo? E infecta a planta, né? Com as células, pega a bactéria e implanta no gene de uma planta para ver se ela vai, né, permitir ali e vai infectar. E aí, depois disso, né, esses genes são inseridos nos cromossomos da planta e aí eles fazem a extração e colocam na nova planta. Então, é assim que faz. Então, primeiro, ele pega o DNA de uma bactéria, extrai, isola o gene que ele quer, certo? Isolou, ele vai pegar o gene de uma planta, mistura esses dois genes e implanta na outra, certo? Aí vai fazendo a cultura, depois que tem a cultura pronta, que criou-se aquele gene, implanta nas células desejadas e aí vai cultivando. Então, olha só, é mais comum em plantas, tá? Então, lá eu pego o DNA, ó, vou dar um zoom aqui, ó, o DNA, isola o DNA da bactéria, certo? Eu faço como se fosse uma clonagem desse DNA, eu extraio o DNA do meu interesse, mistura, né, o pedacinho que eu tirei, tá vendo em vermelho? Eu peguei aquele DNA que eu clonei, coloquei na que me interessa e faço um transgênese. E aí eu faço a inserção desse DNA em um tecido da planta. E aí eu crio a planta transgênica e aí ela vai reproduzir, certo? Então o gene, por exemplo, aqui está mostrando do algodão BT. Algodão BT é uma planta, pé de algodão, que ela é transgênica. Então ele foi isolado da bactéria de um solo, que é o Bacillus thuringiensis, e aí ele produz uma proteína tóxica para a lagarta. Então ele vai proteger a planta do ataque daqueles insetos. Então ela já vai ter uma proteína tóxica. Se o animal comer aquela planta, ele já vai morrer. Então não precisa eu aplicar agrotóxico ali. Para regir a transgenia, nós temos, e assim como os outros, né, nós temos a bioética, que é um estudo transdisciplinar da biologia, da medicina e da filosofia. Então, ele envolve ética, moral e metafísica, que investiga todas as condições necessárias para uma administração responsável da vida humana, da pessoa e da biotecnologia. Considera, portanto, a responsabilidade moral e cientista, né, de suas pesquisas, assim como suas aplicações. Então, ele trata de temas como clonagem, transgênicos, terapia gênica e outros, né? Será que a biotecnologia, ela é um trilho perigoso? Será que ele traz perigo para nós? A gente até questiona, né, essa questão desse vírus agora, né, se
se foi alguma manipulação, se não foi, né? Então, existe aí, né, a, a algumas discussões. E eu vou deixar essa pergunta no ar para vocês. Diante das que a gente estudou, clonagem, células-tronco, vimos um pouquinho de transgênicos, que eu vou trazer na próxima semana mais coisas de transgenia. Vocês acreditam que é um trilho perigoso a, a biotecnologia? Né? Fica aí essa pergunta para vocês e na live vocês vão me dar a opinião de vocês, leiam mais sobre biotecnologia e me falam. A dica para vocês ficarem em casa, tá? Não saiam, se for sair, se protejam. E um detalhe, professora, tem tarefa? Sim, eu vou colocar uma atividade de pesquisa lá no Classroom. Todas as nossas atividades são por lá. Nós não temos livro de biologia, então as aulas, gente, pausa as aulas e vai colocando os pontos principais no caderno de vocês para terem material de estudo, tá? Para não precisar depois assistir toda a aula novamente nas próximas avaliações. Então, atividade lá no Classroom, tá ok? Beijos para vocês, até a próxima aula. Bom dia, nono ano, tudo bem com vocês? Começando aí mais uma aula. Já estamos aí na nossa terceira semana de agosto do segundo semestre. Olha o quanto que passa rápido. Parece que mal acabou as férias e nós já estamos aí indo para o final de agosto. E nossa segunda aula é propriamente no estudo de ondas. Hoje a gente vai avançar sobre os estudos das ondas, que é o nosso conteúdo aí do terceiro bimestre. E já lembrando vocês que se não tiver com caderno e com bolsinha, já pausa o vídeo, pega o material, porque vocês vão precisar na aula, vocês vão fazer anotações, conteúdo novo, e vocês também precisam anotar as perguntas que vocês têm, as dúvidas que vocês têm para a nossa live na segunda-feira, que é a live de física. Então, pessoal, já vamos começar aqui na aula, que hoje a gente vai chegar no centro do conteúdo do estudo de ondas, que é onde nós vamos aprender a diferenciar os dois tipos de ondas, que são as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas. Então, dando uma rápida recapitulação do que nós vimos aí nas últimas aulas, nós estamos trabalhando o capítulo 11 do livro, que é o estudo das ondas. Nós vimos aí nessa charge que existem vários tipos de ondas. A palavra onda é uma só, mas quando a gente fala aí de onda da música, onda da luz, da lâmpada, onda do mar, nós estamos falando de ondas diferentes. Então, o que diferenciam essas ondas? O que faz a onda do som do rádio ser diferente da onda que é formada no mar? Então, a gente vai chegar hoje nessa diferenciação. Nós vimos aí o conceito de onda, que vocês devem ter anotado no caderno, que é entender que a onda ela é uma perturbação que ela é emitida por uma fonte e ela precisa se propagar através de um meio. E coloquei aí os dois exemplos mais fáceis e mais conhecidos de onda, que são as ondas do som e ondas da luz. Principalmente porque as ondas de som são completamente diferentes das ondas de luz. Nós vamos ver isso hoje também. Vimos aí uma informação importante, que as ondas elas transportam energia, mas elas não transportam matéria. Aí nós explicamos aí o caso do bote, né, o bote na água. Quando passa uma onda, a onda ela não empurra o bote. Como vocês podem ver no exemplo da imagem, ela só faz o movimento de levantar o bote, a onda continua, mas ela não transporta matéria nenhuma, ela não leva a matéria consigo. O que transporta aí o bote ao longo da água, a correnteza da água, é a movimentação da água, mas a onda em si, esse é um conceito importante, a onda ela não transporta matéria, ela transporta energia, mas matéria não. E eu terminei falando que elas são classificadas principalmente em dois tipos, em ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. E aí, pessoal, é bem importante vocês saberem fazer essa diferenciação, porque ao longo do semestre a gente vai diferenciar e falar muito de ondas mecânicas, ondas eletromagnéticas. Nós vamos estudar som, que são uma forma
isolada específica de ondas mecânicas, vamos estudar luz, que é uma forma específica e isolada de onda eletromagnética. Então, para isso é muito importante que vocês saibam diferenciá-las. E aí, qualquer dúvida que ficar durante a explicação, vocês anotam, por favor, no caderno, para a gente debater segunda-feira. Vocês tragam as dúvidas de vocês, porque quanto mais claro, mais fácil ficar o entendimento, melhor. E lembrando também que aí, final do início de setembro, a gente já tem a primeira avaliação, o primeiro teste pelo Google Classroom, ok? Primeira coisa, vocês vão anotar tanto esse conceito de ondas mecânicas quanto o conceito de ondas eletromagnéticas. É necessário anotar no caderno, lembrando que caderno vale visto, e eu vou observar se vocês estão anotando esses materiais que está no slide. Seria o que a gente estaria anotando em sala de aula, seria o que eu estaria passando no quadro. Então vocês vão anotar no caderno, continuem alimentando o caderno de vocês. Então vamos falar aí de forma bem tranquila sobre ondas mecânicas. As ondas mecânicas são ondas que necessitam de um meio para se propagar. Para isso, elas não são capazes de propagar-se no vácuo. Alguns exemplos são as ondas que acontecem em cordas, superfícies de líquidos e o som. Pessoal, a principal característica das ondas mecânicas é que elas precisam de um meio físico para se propagar. Elas precisam de algum material para elas se propagarem, para elas avançarem. Esses exemplos aí que eu coloquei são exemplos de ondas mecânicas. Por exemplo, quando eu falei do movimento que você faz jogando uma pedrinha na água ou tocando na água, você faz um movimento que você gera uma perturbação e gera as ondas. Essas ondas se propagam aí pela água, pelo H2O. O som da voz, ele se propaga através do ar oxigênio. Então, se não tivesse ar, o som não estaria se propagando. Através das moléculas, das partículas de oxigênio, é que o som, como a voz, se propaga aí pelo meio material. Aí vocês me assistindo pelo celular, pelo computador, o som do celular, do computador, para chegar até o ouvido de vocês, ele está passando por toda a camada aqui de ar, de oxigênio, etc. Então, por mais que não pareça, nós estamos cercados de ar, de gás oxigênio, etc. E esse ar é o que transportam as ondas de som. Então, o som que vocês escutam aí, ele está sendo propagado através de um meio material. O meio material é o ar. O ar propaga o som. Então, se não tivesse nenhum meio, se estivesse no vácuo, o som ele não seria propagado, porque ele precisa de camada, de algo material para ele se propagar, para ele avançar. A onda aí formada em cordas, ela se propaga aí ao longo da corda, por exemplo. Vocês podem ver aí que a mão ela faz a perturbação, a mão ela gera uma onda e essa onda se propaga através da corda até a outra ponta. Então a principal característica da onda mecânica é que ela precisa de um meio para se propagar. Aí os exemplos são ondas geradas na água, superfície de líquido, ondas do som, etc. Deixa eu dar um exemplo aqui muito importante. A maior falha, a maior mentira dos filmes de espaço como Star Wars é que, por exemplo, quando está passando um filme de espaço, acontece uma explosão e faz um barulhão, né? A gente assiste ele no cinema, está assistindo um filme, faz todo um barulho naquela explosão. Aquele barulho, ele é totalmente cinematográfico para dar uma emoção. Porque na realidade, no mundo real, quando acontece, se existe uma explosão no universo não tem ar, não tem oxigênio. Então o universo ele é no vácuo. Quando acontece uma explosão, não acontece som, não tem aquela emissão de som. Quando vocês estão assistindo aí Star Wars, qualquer filme que tenha uma explosão no universo, saibam que se acontecesse uma explosão daquele nível e vocês estivessem no universo, por algum motivo estivessem no universo, vocês não escutariam todo aquele estrondo, aquele barulho, porque a explosão geraria um som. O som ele não se propaga, então não tem como ouvir som no universo.
Outra mentira muito grande dos filmes também, quem assistiu aí Vingadores, o último Vingadores, tem uma cena que o penúltimo, tem uma cena que o Thor tá fora de um foguete, de uma astronave no universo, e ele tá conversando com uma pessoa, ou ele tá conversando com algum ser no universo fora da astronave, que ele também é fisicamente impossível, porque não tem como se conversar no universo através da voz, porque quando se fala, o som ele não se propaga. No universo não tem meio material para se propagar. Como não tem ar, oxigênio, a voz ela não se propaga. Se nós estivéssemos aí sentados, totalmente hipotética essa situação, fora de um foguete, tentando conversar, não teria como conversar porque o som não se propaga no vácuo. Então, essa é a maior característica e a maior mentira dos filmes de ficção científica em que acontecem explosões. Então, quando vocês estiverem assistindo um filme, aconteceu uma explosão no universo e o filme fazer um boom, um barulhão, saibam que aquilo é uma mentira, não aconteceria porque não teria como propagar o som da explosão. Isso é só para ilustrar que as ondas mecânicas, a principal característica é que ela precisa de um meio para se propagar. E aí o maior exemplo de onda mecânica é o som, ok? Alguma dúvida sobre ondas mecânicas? Se ficou, anotem no caderno e vamos debatê-la na segunda-feira. Não deixem acumular dúvidas, porque vai ter teste, vai ter prova e a gente vai seguir o conteúdo. E aí nós temos a segunda classificação de ondas, que enquanto nós temos as ondas mecânicas, nós temos as ondas eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas, vocês vão anotar isso também no caderno, anota esse conceito, são ondas que não necessitam de meio material para se propagar, podendo propagar-se no vácuo e em determinados meios materiais. Alguns exemplos são ondas de rádio, de radar, raio-x, ondas de celular, micro-ondas e a luz. As ondas eletromagnéticas, elas não necessitam de um meio material como as ondas mecânicas para se propagar. Então, como que elas se propagam? As ondas eletromagnéticas, elas têm camadas eletromagnéticas geradas por elas mesmas e elas se propagam através das próprias camadas eletromagnéticas. Então, elas são independentes, não dependem de meio material. Então, elas podem se propagar no vácuo, elas não precisam de um meio material para se propagar, porque elas se propagam através das próprias camadas eletromagnéticas que elas emitem. E aí a gente vê o maior exemplo. Por que a gente consegue receber a iluminação do Sol aqui no planeta Terra? Porque o Sol está bem distante da Terra e aí tem todo o vácuo do universo e a luz chega até aqui. A luz do Sol chega até aqui, o calor do Sol chega até aqui, porque calor, luz são tipos de ondas eletromagnéticas. Então elas conseguem atravessar o vácuo, o universo e chegar até aqui na gente. Se o Sol emitisse qualquer som, se o Sol tivesse um barulho, suponhamos que ele fosse uma estrela que emitisse algum tipo de barulho, nós não escutaríamos, porque o som do Sol não chegaria até aqui, porque o som é uma onda mecânica. Mas a luz do Sol, o calor do Sol, ele chega até a gente porque são ondas eletromagnéticas. Eles vêm se propagando através das próprias camadas eletromagnéticas. Então, elas chegam até aqui passando pelo universo, pelo vácuo, tranquilamente. Então, a maior diferença de ondas mecânicas para ondas eletromagnéticas é que uma é dependente de meios materiais, de meio físico. As mecânicas precisam de um meio para se propagar, e as eletromagnéticas, elas não precisam, elas se propagam no vácuo através das próprias camadas eletromagnéticas que elas emitem. E é só essa diferença, assim, a principal diferença, essa é a principal forma de diferenciar as ondas. Exemplos de ondas eletromagnéticas, como está aí, raio-x. Outro exemplo, o celular de vocês, o GPS. Como que funciona o GPS? Você está com o celular aqui, tem um satélite lá no universo, e esse satélite verifica a posição de vocês perante esse satélite. As ondas do celular são trocadas aí com esse satélite porque elas são ondas eletromagnéticas, então elas conseguem atravessar o vácuo
elas conseguem chegar até o satélite, e as ondas do satélite conseguem chegar até o celular, porque elas se propagam eletromagneticamente. Então, toda onda que não precisa de meio material, que tem camadas eletromagnéticas, elas são ondas eletromagnéticas. E aí tem os exemplos que a gente falou da luz, do raio-x, e onda de celular, onda de micro-ondas, onda de rádio, etc. É assim, por exemplo, que os astronautas se comunicam com a base aqui da Terra, porque as ondas eletromagnéticas que saem do radar comunicam um com o outro. E aí, pessoal, é importante vocês terem ciência que nós estamos cercados por ondas o tempo todo. Aqui, onde eu estou no momento, agora, quais ondas estão me cercando? Eu tenho ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Ondas mecânicas, eu tenho aqui o som da minha voz. Eu estou falando, eu estou escutando a minha voz, então eu estou emitindo ondas mecânicas. Ondas eletromagnéticas, eu tenho o sinal de Wi-Fi que o meu celular está captando. Eu tenho a luz que está acesa, então eu estou recebendo essa onda eletromagnética da luz. Eu tenho o calor do sol que está aquecendo, que está me aquecendo aqui, está nos aquecendo. Eu tenho a luz do sol também. Então, nós estamos cercados o tempo todo por diversos tipos de ondas, desde ondas mecânicas até ondas eletromagnéticas. Quando eu ligar a televisão, eu vou estar recebendo aí ondas mecânicas do som da televisão, etc. Então, espero que tenha ficado claro essa diferenciação. Espero que dê para diferenciar esses dois tipos de ondas. Para hoje eu vou até aqui, porque se vocês conseguirem absorver esses dois conceitos novos, já é muito válido, é muito importante. É basicamente aí o núcleo dos o estudo de ondas. Na semana que vem, a gente vai falar das ondas transversais e das ondas longitudinais. As transversais e as longitudinais vai ficar para a semana que vem, para não confundir muito a cabeça de vocês com onda mecânica, onda eletromagnética, transversal e longitudinal. Apesar que ondas transversais e longitudinais é só quanto à posição, a formação, a maior diferença mesmo, a maior diferenciação é mecânica de eletromagnética, ok? Qualquer dúvida, não esqueçam de deixar anotado. Agora vamos passar o homework. Qual que é o homework da semana? Vocês vão fazer no livro de vocês a tarefa da página 44, apenas a número 1. Quem tiver o livro, responda no livro. Quem não tiver o livro, vocês vão copiar as perguntas e responder no livro. No caderno. O que é essa questão? O que é essa atividade? Essa atividade, ela fala o seguinte, ela vai apresentar aí 5, 6, 7, 9 situações de ondas, e vocês vão marcar com M as que estiver descrevendo uma onda mecânica e a que estiver descrevendo uma onda eletromagnética. Então, aonde for onda mecânica, vocês vão colocar M, aonde for onda eletromagnética, vocês vão botar um E, porque eu acredito que depois dessa aula vocês já consigam diferenciar, em algumas situações, ondas mecânicas de ondas eletromagnéticas. Farão isso no livro ou no caderno. Na nossa live de segunda-feira nós temos live de física. Vocês vão me mostrar, né? Eu vou pedir para mostrar o caderno, vocês vão me mostrar. Eu vou anotar o visto digital, eu vou marcar o visto e aí a gente vai seguir o conteúdo, ok? E aí semana que vem a gente continua. Pessoal, para hoje é só. Vamos até aqui para a gente ir bem tranquilo com o conteúdo, de forma que vocês aprendam o máximo possível. Segunda-feira nós temos live, vamos discutir um pouco mais sobre ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, vocês já sabem onde nos achar. Um abraço para vocês, vejo vocês amanhã na aula de Química, segunda-feira na live. Então, pessoal, até mais, bons estudos e tchau, tchau.